Hoje, quero expressar minha profunda gratidão a Astrid Langworth por estar aqui e compartilhar conosco uma experiência tão pessoal e transformadora. Última e transformadora. O que vocês estão prestes a ouvir é um relato que pode mudar perspectivas e fortalecer a fé de quem estiver disposto a escutar com o coração aberto. Sem mais delongas, passo a palavra para ela. Astrid, a palavra é sua. Meu nome é Astrid Langworth, e o que aconteceu comigo no dia 12 de dezembro de 2023 mudou completamente a forma como vejo a vida, a fé e o que nos aguarda além deste mundo. Naquele dia, eu não apenas enfrentei a morte. Eu realmente morri. Foram exatamente 7 minutos e 23 segundos em que meu coração parou de bater. Durante esse tempo, vivi uma experiência que vai além de qualquer coisa que a linguagem humana possa expressar. Fui levada a um lugar que não pertence a este mundo e tive um encontro direto com Jesus Cristo. Ele revelou verdades tão profundas que transformaram minha existência para sempre e me deu uma missão: compartilhar essas revelações com o mundo. O que descobri pode abalar as crenças mais sólidas. Mas antes de contar o que ele me mostrou, é importante que você entenda como tudo começou. Até aquele dia, minha vida parecia perfeita aos olhos de quem a observava. Eu era uma executiva de marketing bem-sucedida, morando em Seattle, com uma carreira sólida, uma rotina organizada e frequentando a igreja todos os domingos. Era o que muitos chamariam de uma vida abençoada. Contudo, ao olhar para trás, percebo que estava apenas cumprindo um roteiro. Eu marcava presença, cantava os hinos e fazia as orações automáticas. Mas meu coração não estava verdadeiramente comprometido com Cristo. Minha fé era superficial. Uma casca vazia de aparência religiosa. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. O dia estava frio, típico do inverno em Seattle. A chuva fina daquela manhã deixara as ruas escorregadias. Mas isso não me preocupava. Eu estava a caminho de uma reunião importante com um cliente, focada nos números do último trimestre e nos gráficos que iria apresentar. Minha mente estava tão ocupada com o trabalho que mal notei o cruzamento familiar da Pânica ou a Quinta Avenida, um trajeto que eu fazia quase todos os dias. Mas naquele dia, algo inimaginável aconteceu. Lembro-me de um clarão vermelho cruzando o sinal. Foi um instante, rápido demais para reagir. Depois o som ensurdecedor do impacto, metal retorcido, vidro estilhaçado. E então o vazio, o silêncio. O que aconteceu depois é algo que me esforço para colocar em palavras. Como explicar algo que não se encaixa na realidade que conhecemos? Como descrever cores que não existem na Terra ou sensações que o corpo humano não consegue compreender? Apesar disso, vou tentar, porque o que experimentei durante os 7 minutos e 23 segundos em que estive morta é importante demais para ficar guardado. A primeira coisa que percebi foi a ausência completa de dor. Um segundo antes eu estava em uma agonia insuportável. No segundo seguinte, toda a dor simplesmente desapareceu. Eu me sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de mim. Foi então que percebi que estava flutuando. Eu podia ver tudo lá embaixo com uma clareza impressionante. Meu corpo preso entre os destroços do carro, os paramédicos lutando desesperadamente para me reanimar. O rosto de um homem na multidão que murmurava uma oração enquanto segurava as mãos sobre o peito. Cada detalhe era incrivelmente nítido. Eu sabia que aquilo deveria ser aterrorizante, mas de alguma forma me sentia em paz. Então, tudo mudou. A cena da Terra começou a se apagar, como uma imagem que desaparece lentamente no horizonte, e fui atraída por uma luz. Não era uma luz comum, era viva. Ela pulsava com algo que só posso descrever, como o amor, puro conhecimento infinito e um propósito tão profundo que parecia estar além da compreensão humana. Enquanto me aproximava dessa luz, comecei a ouvir música. Não era apenas som. Era algo que preenchia cada parte de mim.
Algo tão perfeito que parecia vir de um lugar onde todas as coisas estão em harmonia. Milhares, talvez milhões de vozes cantavam juntas. Algumas em línguas que eu reconhecia, outras em idiomas tão divinos que nem existem no nosso mundo. E foi nesse momento que eu ouvi: Jesus Cristo. Ele estava diante de mim, mais real do que qualquer pessoa que eu já tenha encontrado. Sua presença não era apenas visível, era algo que podia ser sentido em cada fibra do meu ser. Não havia dúvidas, não havia medo. Apenas uma certeza absoluta de que eu estava diante do Reino dos Reis. Seus olhos... os olhos de Jesus não eram apenas olhos humanos. Pareciam conter o próprio universo. Neles, havia uma compaixão que penetrava profundamente na minha alma. Ele não disse uma palavra no início, mas sua presença por si só era uma mensagem de amor absoluto. Eu sabia que estava em um lugar sagrado, onde nada além da verdade poderia existir. O que ele me revelou foi tão profundo e transformador que sei que fui escolhida para compartilhar isso com o mundo. Ele me mostrou a verdade sobre a marca da besta, sobre o tempo que está por vir e o que significa estar verdadeiramente preparado. Mas antes de entrar nos detalhes, quero que você saiba que o que ele me mostrou não é para causar medo, mas para despertar. É para abrir os olhos de quem está vivendo como eu vivia, apenas na superfície, sem realmente entregar sua vida a ele. Esses 7 minutos e 23 segundos mudaram toda a minha eternidade. E acredito que, ao compartilhar isso com você, talvez possam mudar a sua também. A presença de Jesus era avassaladora, mas não de uma forma que provocava medo. Era o tipo de presença que fazia seu coração vibrar de amor. Uma força tão intensa que parecia envolver cada parte de mim. Seus olhos? Os olhos dele. Eles continham toda a eternidade, como se cada história já escrita e cada mistério, ainda não revelado, estivesse guardado neles. E mesmo assim, aqueles olhos olhavam para mim, com uma ternura tão profunda, que por um momento me sentia a pessoa mais importante de todo o universo. Não havia dúvida, não havia vergonha. Apenas amor puro, incondicional e completo. Astrid, ele disse, com uma voz que não só ouvi, mas senti. Era como se suas palavras fossem escritas em minha alma. Há coisas que você precisa ver. A verdade é que você deve compartilhar. E então, aconteceu algo que não sei descrever plenamente. Foi como assistir a uma apresentação, mas não com meus olhos. Cada visão, cada mensagem era transmitida diretamente ao meu espírito. Não eram imagens comuns. Era como se eu estivesse vivendo cada cena, sentindo cada detalhe. O que Jesus me mostrou não era apenas uma visão. Era uma revelação do que está por vir. Ele começou me mostrando pessoas aceitando chips implantados em suas mãos ou testas. Esses dispositivos eram promovidos como a próxima grande inovação tecnológica, prometendo segurança, conveniência e conexão. É o futuro, diziam os anúncios. Uma sociedade mais eficiente, mais segura, mais conectada. Era vendido como o próximo passo lógico da evolução humana. Mas então Jesus revelou a verdade. Ele me mostrou o que estava por trás dessa tecnologia. Observe com atenção, Astrid, ele disse, pois meus filhos precisam compreender. Na visão vi como esses implantes começariam como algo opcional. Primeiro seriam exigidos para funcionários do governo, depois para empresas privadas. Por fim, seria obrigatório para todos os cidadãos. O que inicialmente parecia uma conveniência, se transformava em um sistema onde o chip era essencial para tudo: comprar alimentos, acessar hospitais, pagar contas. Sem ele, ninguém poderia participar da sociedade. O mais assustador é que não havia nenhuma grande campanha declarando aquilo como a marca da besta. Nada de ameaças, nada de sinais óbvios. Era tudo apresentado como progresso. As pessoas não eram forçadas, estavam ansiosas, esperando na fila para receber o implante, acreditando que aquilo facilitaria suas vidas. Então Jesus me mostrou algo que partiu meu coração. Cristãos. Aqueles que passaram anos estudando as Escrituras estavam sendo enganados. Eles esperavam algo grotesco, maligno, que pudessem reconhecer facilmente. Mas a marca veio como progresso,
como prosperidade, disfarçada de amigo. Ela virá oferecendo paz, segurança e conveniência. Resolverá problemas que parecem impossíveis. Virá como um aliado, não como um inimigo. Ele me mostrou como isso evoluiria. No início seria opcional, depois, necessário. Primeiro, pequenas inconveniências para quem recusasse. Depois, discriminação e, finalmente, perseguição. Mas no meio de toda essa escuridão, ele me deu esperança. Vi comunidades de cristãos fiéis que se recusaram a ceder. Eles haviam criado formas alternativas de viver, sistemas de troca, apoio mútuo e até comércio independente. As vidas que observamos eram simples, mas possuíam algo que o resto do mundo havia perdido: a liberdade. Meus filhos precisam se preparar agora, ele disse, e essas palavras se gravaram em meu coração. Não com medo, mas com sabedoria e amor. Eles precisam se unir, construir comunidades, fortalecer sua fé e aprender a viver de maneira diferente do que o mundo espera. Jesus continuou a me mostrar detalhes, e eu vi claramente como a marca seria introduzida. Passo a passo, ele me fez entender que, enquanto muitos seriam enganados, aqueles que ouvissem suas palavras estariam prontos. O que ele me revelou transformou não apenas a minha fé, mas também minha missão. Hoje compartilho isso com você, pois sei que é uma mensagem que todos precisam ouvir. Fui chamada para transmitir o que Jesus revelou. Ele me mostrou que a marca começaria de forma sutil, quase inofensiva. Inicialmente seria apresentada como a solução perfeita para o roubo de identidade e fraudes financeiras. Em seguida, seria vista como uma ferramenta para proteger os mais vulneráveis, como crianças e idosos. No terceiro estágio, seria aplaudida como a chave para erradicar o tráfico humano e resolver o problema da imigração ilegal. No quarto momento, prometia segurança e conveniência sem precedentes. Por fim, líderes religiosos respeitados se levantariam para defendê-la, alegando que não poderia ser a marca da besta, pois não exigia uma negação direta de Cristo. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Jesus me deixou claro que o verdadeiro perigo da marca não estava na tecnologia em si, mas no que aceitar a marca significava: uma declaração final de confiança nos sistemas humanos ou em Deus. Enquanto essas visões se desenrolavam, Jesus explicou mais sobre o momento em que esses eventos ocorreriam. Ele não forneceu datas específicas, lembrando-me que ninguém sabe o dia ou a hora, mas revelou sinais inconfundíveis a serem observados. Uma crise econômica global devastadora tornaria uma moeda digital a única solução viável para desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos, fazendo com que o rastreamento de cidadãos parecesse essencial. Um movimento global pela unidade surgiria, onde aqueles que resistissem a sistemas universais seriam vistos como egoístas e até perigosos. Um avanço tecnológico revolucionário faria a marca parecer o passo lógico e necessário para o progresso humano. No entanto, Jesus enfatizou que o mais importante não era focar na marca, mas na preparação espiritual e prática dos crentes. Ele revelou passos claros que seus filhos precisariam seguir: aprofundar o relacionamento com Deus, por meio de oração constante e estudo da Bíblia; formar comunidades de apoio, onde os fiéis pudessem se fortalecer mutuamente; adquirir habilidades práticas para viver de forma independente dos sistemas do mundo; criar alternativas de troca e comércio, utilizando métodos simples e comunitários; e, acima de tudo, desenvolver uma fé inabalável, confiando que Deus sempre proverá. Então, ele me mostrou algo que partiu meu coração. As consequências de aceitar a marca não eram apenas terrenas, mas eternas. A marca não era apenas um símbolo. Ela transformaria espiritualmente aqueles que a recebessem, rompendo sua conexão com Deus de forma irreversível. A alma de quem aceitasse a marca estaria perdida para sempre. Jesus falou com uma compaixão tão profunda que me comoveu.
Diga a eles que nenhuma conveniência vale o preço de suas almas. Diga a eles que eu cuidarei dos que permanecem fiéis. Diga a eles que não precisam temer, pois eu estarei com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Ele também me mostrou como alguns crentes enfrentariam perseguições, e até o martírio ao recusarem a marca. Esses sacrifícios seriam faróis de inspiração para outros, que encontrariam força na fé. Mas, com a mesma clareza, Jesus revelou que muitos seriam sustentados de forma sobrenatural. Ele mostraria o caminho, assim como fez com os israelitas ao prover maná no deserto. A parte mais inesperada foi quando Jesus revelou o impacto espiritual da marca. As pessoas que aceitassem não perceberiam imediatamente o que havia acontecido. No início seria apenas mais uma escolha prática, mas com o tempo, suas almas seriam afetadas. Gradualmente, sua capacidade de entender a verdade espiritual diminuiria. Seus corações se endureceriam, tornando-os insensíveis à voz de Deus. Elas estariam vivas fisicamente, mas espiritualmente. Jesus terminou dizendo algo que ecoa em minha alma até hoje. Diga a eles que confiem em mim. Eu sou o suficiente. Sempre fui e sempre serei. Desde aquele encontro, minha vida nunca mais foi a mesma. Não estou aqui para assustá-lo, mas para compartilhar uma mensagem de esperança, uma que recebi diretamente de Jesus. Ele me mostrou um futuro que parece distante, mas está mais próximo do que imaginamos. O que vi era ao mesmo tempo terrível e belo, repleto de desafios e de um avivamento espiritual sem precedentes. Agora, tudo o que posso fazer é contar o que me foi mostrado. Naquele encontro, Jesus falou com uma clareza que dissipava qualquer dúvida. Sua presença era avassaladora, mas não de uma forma que provocasse medo. Era puro amor, tão intenso que parecia envolver cada parte de mim. Ele explicou que o mundo enfrentaria tempos de grande engano, onde decisões aparentemente inofensivas teriam consequências eternas. Ele me mostrou que uma marca seria introduzida. Não seria algo grotesco ou fácil de reconhecer como maligno, pelo contrário, viria como uma solução para problemas reais, algo que traria conforto e segurança. No início, seria apresentada como uma forma de combater crimes, como roubo de identidade e fraudes financeiras. Depois, seria promovida como a melhor maneira de proteger os mais vulneráveis, como crianças e idosos. Mais adiante, prometia resolver questões globais, como o tráfico humano e a imigração ilegal. Finalmente, seria endossada como um avanço tecnológico inevitável, algo que facilitaria a vida de todos. Líderes influentes, incluindo religiosos respeitados, argumentariam que aceitar essa marca não tinha nada de errado, pois não exigia negar Cristo diretamente. Mas o verdadeiro perigo não estava na tecnologia em si. O problema era o que aceitar a marca representava. Uma escolha definitiva entre confiar nos sistemas humanos ou em Deus. Jesus foi muito claro ao me dizer que a marca não seria apenas algo externo. Ela provocaria uma transformação interna que mudaria a essência das pessoas, endurecendo seus corações gradualmente, até que elas não conseguissem mais ouvir a voz do Espírito Santo. Esse endurecimento não aconteceria de imediato, mas aos poucos, aqueles que aceitassem a marca perderiam, dia após dia, a capacidade de discernir a verdade espiritual. Então, ele me mostrou algo que trouxe uma dor profunda ao meu coração. Famílias seriam divididas. Vi pais tentando convencer seus filhos a aceitarem a marca, irmãos discutindo sobre o que era certo ou errado, e amigos se afastando por conta dessas escolhas. Empregadores exigiriam a marca como requisito para manter empregos. A sociedade trataria quem a recusasse como inimigos do progresso, isolando-os, e em casos extremos, perseguindo-os. Mas em meio a esse caos, vi algo que me encheu de esperança. Jesus me mostrou que, ao mesmo tempo em que o sistema mundial se tornava mais opressor, um avivamento espiritual sem precedentes aconteceria. Muitos começariam a enxergar a verdade e se voltariam para Cristo. Jovens se levantariam com uma fé inabalável, rejeitando a marca e proclamando o amor de Jesus com uma convicção impressionante. Vi comunidades inteiras se unindo, criando formas alternativas de sustento,
apoio e comunhão. Essas pessoas não estavam apenas sobrevivendo, estavam vivendo com uma alegria e liberdade que só podem vir de Deus. Jesus também me deu instruções específicas para os crentes. Ele disse que o momento de se preparar é agora, antes que a tempestade chegue. Ele me mostrou que a preparação prática é importante, como aprender a cultivar e preservar alimentos, estudar cuidados médicos básicos e explorar remédios naturais. Ele também destacou a importância de construir redes de apoio entre fiéis, criar formas alternativas de comunicação e estabelecer maneiras simples de compartilhar recursos em comunidades locais. Mas, acima de tudo, ele enfatizou a preparação espiritual. Jesus explicou que o mais importante era fortalecer o relacionamento com Ele. Isso significava estudar profundamente as Escrituras, memorizando passagens que seriam como faróis em tempos de escuridão. Ele destacou que a fé precisa ser testada para se tornar inabalável e que é crucial aprender a ouvir sua voz e obedecer sem hesitação. Uma vida de oração constante e uma intimidade profunda com Deus seriam a base para enfrentar o que está por vir. Mais do que tudo, ele me mostrou que viver de acordo com os princípios bíblicos, aplicando-os em cada decisão, seria essencial. Quando o encontro estava chegando ao fim, Jesus falou com um amor tão profundo que fez meu coração transbordar. Ele disse: "Diga a eles que isso não é sobre medo, mas sobre fé. Eu estou voltando em breve. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Diga a eles que nenhum poder na terra pode separá-los do meu amor, se escolherem permanecer fiéis." A última visão que ele me mostrou foi o seu retorno. Não consigo expressar em palavras a grandiosidade do que vivenciei, pois foi algo tão sublime que vai além de qualquer descrição. Vi os rostos daqueles que permaneceram fiéis, iluminados por uma alegria que tornava qualquer sacrifício terreno insignificante. A presença de Jesus era tudo, e naquele instante, todo o sofrimento, dor e luta se dissiparam. De repente, senti como se estivesse sendo puxada de volta. A música celestial se apagou, e a próxima coisa que percebi foi que estava no hospital, respirando novamente. Os médicos estavam prestes a declarar minha morte. Meu coração havia parado por mais de 7 minutos. Clinicamente, eu não deveria estar viva, muito menos ilesa. Mas contra todas as probabilidades, eu estava fisicamente bem e espiritualmente transformada. Desde aquele dia, dedico minha vida a compartilhar o que Jesus revelou. Sei que nem todos acreditarão, e isso não importa. Meu papel não é convencer, mas cumprir a missão que ele me confiou. A marca da besta não se apresentará com sinais evidentes ou uma aparência grotesca. Ela virá disfarçada de progresso, como uma solução para problemas reais, e será amplamente aceita. O engano será sutil, quase imperceptível. E é por isso que precisamos buscar discernimento agora, enquanto ainda há tempo. Jesus me mostrou que cuidará daqueles que permanecerem fiéis. Ele proverá força, sabedoria e sustento para aqueles que confiarem nele. Os tempos que se aproximam serão desafiadores, mas também repletos de manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Essa mensagem não visa criar pânico, mas preparar os corações. É um chamado para fortalecer nossa fé, construir comunidades sólidas e desenvolver uma intimidade tão profunda com Jesus que possamos ouvir sua voz com clareza quando mais precisarmos. Ele não apenas me revelou os desafios, mas também sua vitória. E para aqueles que permanecerem firmes, essa vitória é garantida. Quando o momento chegar, que possamos escolher o caminho que nos leva à vida eterna com Cristo, recusando as ilusões passageiras do mundo. A escolha será nossa, mas a promessa é eterna. Que possamos escolher sabiamente. Após ouvir o relato tão profundo de Astrid, fica claro que a mensagem que ela trouxe não é sobre medo,
mas sobre fé e preparação. É um poderoso lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, Deus está conosco e a vitória está assegurada para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Quero expressar minha gratidão a Astrid por compartilhar algo tão especial e importante conosco. Sua coragem em dividir essa experiência é uma inspiração para todos nós. E também quero agradecer a você, que ficou até aqui ouvindo cada detalhe dessa mensagem. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a vida da sua família. Que Ele fortaleça sua fé, traga paz ao seu coração e o guie em todos os momentos. Muito obrigado por nos acompanhar e que todas as mensagens do céu estejam sempre com você. Até a próxima.